Imagine sentir aquele arrepio de desejo que percorre o corpo, aquela chama interna que aquece a pele, acelera o coração e faz o mundo ao redor desaparecer. Agora, imagine que, com o passar dos anos, essa chama não se apaga de repente. Ela vai diminuindo, quase sem que você perceba. Até que um dia, a intensidade já não é a mesma. Você ainda ama, ainda sente, mas algo mudou. O corpo responde mais devagar, a excitação leva mais tempo para chegar, o prazer é menos intenso e, em alguns casos, simplesmente não vem. Se você está nos 50, 60 ou até mais, provavelmente já notou que o jogo da sedução, que antes parecia natural, agora exige mais esforço. E muitas vezes não é só a questão de vontade. Por trás dessa mudança silenciosa, existe um fator biológico poderoso, mas pouco comentado. Um hormônio que é como o maestro invisível da sua vida sexual. E antes que você pense que isso é assunto só para homens ou só para mulheres, vamos deixar claro, esse hormônio é vital para ambos. Nos homens, ele ajuda a sustentar ereções firmes, desejo constante e energia para manter o ritmo. Nas mulheres, ele é fundamental para manter a lubrificação natural, a sensibilidade da pele, a intensidade dos orgasmos e aquela sensação de estar viva, conectada ao próprio corpo. O nome dele é DHEA, dehidroepiandrosterona. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ele pode ser a peça que falta no seu quebra-cabeça da paixão e da vitalidade. O hormônio que orquestra o desejo. O DHEA é produzido principalmente pelas suas glândulas adrenais, duas pequenas glândulas que ficam logo acima dos rins, e em menor quantidade nos ovários e testículos. Pense nele como a matéria-prima da sua fábrica hormonal. É a partir dele que o corpo cria a testosterona, o estrogênio e a progesterona, hormônios que controlam não só o desejo sexual, mas também o humor, a energia, a força muscular e a densidade óssea, e até a elasticidade da pele. O problema é que o DHEA não é eterno. Ele atinge o pico por volta dos 25 anos e, a partir daí, começa a cair. Aos 40, você já perdeu uma boa parte. Depois dos 50, muitas pessoas produzem apenas 20% do que produziam na juventude. E o resultado? Nos homens, ereções menos potentes, demora para atingir excitação, menor frequência de desejo. Nas mulheres, queda de libido, ressecamento vaginal, orgasmos mais difíceis, sensibilidade reduzida e até a sensação de desligamento do próprio corpo. Mas não se engane, isso não significa que o prazer acabou. Significa apenas que o corpo está funcionando com menos combustível. O impacto que vai além da cama. Quando o DHEA cai, não é só o sexo que muda. Esse hormônio também influencia o sistema imunológico, a memória, a disposição física e até a forma como você encara a vida. Baixos níveis de DHEA estão ligados a mais cansaço, mais ansiedade, mais depressão e menos motivação para interagir, seduzir e se permitir momentos de intimidade. E tem mais. O desejo sexual começa no cérebro. Se a sua mente está sobrecarregada, esgotada e sem energia, o corpo responde reduzindo a prioridade para atividades que não são essenciais à sobrevivência. É como se dissesse: agora não é hora de prazer, é hora de economizar energia. Só que essa economia tem um preço alto. Menos sexo leva a menos intimidade. Menos intimidade afeta o relacionamento. E isso derruba ainda mais o desejo. É um ciclo perigoso, mas reversível. Por que quase ninguém fala sobre o DHEA? A maioria das pessoas já ouviu falar de testosterona e estrogênio, mas o DHEA é quase sempre esquecido, até por muitos profissionais de saúde. Isso porque ele não atua sozinho.
Ele é a base para outros hormônios. É como se fosse a raiz de uma árvore. Se a raiz está fraca, as folhas murcham. Não importa se você tenta cuidar só das folhas. Sem fortalecer a raiz, a árvore não recupera a sua força. E é exatamente isso que acontece com a sua vida sexual. Você pode tentar apimentar a relação, usar estimulantes, mudar o ambiente, mas se o DHEA estiver baixo, a resposta do corpo será limitada. Um detalhe que muda tudo: o estresse. Talvez o maior inimigo do DHEA seja um velho conhecido, o cortisol, o hormônio do estresse. Ambos são produzidos na mesma fábrica, as glândulas adrenais. Quando você está estressado constantemente, o corpo prioriza a produção de cortisol para lidar com a tensão, deixando o DHEA de lado. E aí, adivinha? Mais estresse significa menos DHEA. Menos DHEA significa menos libido, menos energia e menos prazer. Por isso, entender como cuidar desse hormônio é mais do que pensar na vida sexual. É cuidar da sua energia vital. Sexo na melhor idade. O prazer não acabou. Ele pode ser melhor. Há um mito perigoso de que, depois dos 50, o sexo perde a importância. A verdade é exatamente o oposto. Nessa fase da vida, o sexo pode ser mais livre, mais consciente, mais profundo e mais prazeroso do que nunca. O que muda é que ele precisa ser nutrido, física e emocionalmente. Com níveis adequados de DHEA, o seu corpo produz mais testosterona e estrogênio de forma natural, mantendo a lubrificação, a potência, a sensibilidade e a disposição. E mais importante, mantendo aquele brilho no olhar que não vem só do desejo físico, mas da confiança em si mesmo. Nessa primeira parte, você já percebeu. O DHEA é o alicerce silencioso da sua vida sexual. Ele não escolhe gênero, ele afeta homens e mulheres igualmente, embora de formas diferentes. E a boa notícia é que existem caminhos para aumentar seus níveis de forma natural e segura, sem cair em soluções rápidas que podem prejudicar mais do que ajudar. Na próxima parte, vamos entrar no passo a passo para manter e recuperar o DHEA. Você vai entender como o sono, a alimentação, o movimento, o controle do estresse e até a forma como você vive a sua intimidade influenciam esse hormônio e, consequentemente, o seu prazer. Porque sim, é possível viver depois dos 50 com energia, desejo e orgasmos tão intensos quanto ou até mais do que na juventude. Tudo começa com conhecimento, e você já deu o primeiro passo. Parte 2. Como recuperar o DHEA e reacender o prazer. Se na primeira parte entendemos que o DHEA é o maestro silencioso do seu desejo, agora é hora de falar sobre como fazer esse maestro voltar a reger com maestria sua vida sexual. E aqui vai um aviso: não existe pílula mágica. O que existe é estratégia, inteligência e uma sequência de hábitos que, juntos, criam as condições perfeitas para que seu corpo volte a produzir esse hormônio precioso. Pilar 1. O sono que desperta o desejo. Você pode até pensar que sexo começa na cama, mas, biologicamente, ele começa na cama, dormindo. Quando você dorme bem, seu corpo entra em estágios profundos de recuperação. É nesse momento que as glândulas adrenais ajustam a produção de DHEA e que o cérebro organiza a química que desperta o desejo. Dormir pouco ou mal é como viver com a conta bancária hormonal no vermelho. Os níveis de DHEA caem, o cortisol sobe e a libido despenca. O ideal? Entre 7 e 8 horas por noite de sono contínuo. Evitar telas luminosas por pelo menos 1 hora antes de dormir. Criar um ritual noturno, luzes mais baixas, respiração profunda, temperatura agradável. E não se engane, dormir bem não é luxo, é o combustível da sua vida sexual. Pilar 2. Alimentação, o prato que alimenta a paixão.
O DHEA é um hormônio esteroide. Isso significa que ele nasce a partir do colesterol. Mas não qualquer colesterol. Estamos falando do colesterol bom, aquele que vem de fontes naturais e nutritivas. Para homens e mulheres depois dos 50, o cardápio do desejo deve incluir abacate, rico em gorduras boas que alimentam a produção hormonal, azeite de oliva extra virgem, antioxidante e anti-inflamatório natural. Castanhas e sementes fornecem zinco e magnésio, dois minerais-chave para o DHEA. E atenção, não é só o que você coloca no prato, mas também o que você tira dele. O excesso de açúcar e carboidratos refinados gera inflamação, desequilibra os hormônios e rouba energia. Pense no açúcar como aquele ex-tóxico. Seduz rápido, mas te deixa pior depois. Pilar 3. Movimento. O corpo em ação produz mais prazer. O corpo humano foi feito para se mover, e cada vez que você se exercita, estimula as glândulas adrenais a produzirem mais DHEA. Mas aqui tem um detalhe importante. Excesso de treino pesado aumenta o cortisol e derruba o DHEA. Pouco movimento também reduz a produção hormonal. O equilíbrio ideal para quem está na melhor idade é musculação ou treino de resistência 2 a 3 vezes por semana, para manter massa muscular e ossos fortes. Atividades aeróbicas moderadas de 20 a 40 minutos 3 vezes por semana. E alongamentos e exercícios de respiração para relaxar o corpo e a mente. E tem um bônus. Exercícios aumentam a circulação de sangue, e isso significa mais sensibilidade, mais lubrificação, ereções mais potentes e orgasmos mais intensos. E atenção em não dizer que nenhum deles é para você ficar no tempo afeto. Pilar 4. Controle do estresse. O antídoto contra o ladrão de DHEA. Lembra que o cortisol e o DHEA competem pela mesma matéria-prima? Se o estresse domina, o desejo morre. Depois dos 50, é preciso encarar o controle do estresse não como algo opcional, mas como uma prioridade de saúde e prazer. Algumas práticas simples e poderosas. Meditação guiada, 10 minutos por dia já reduzem o cortisol. Respiração diafragmática, inspira pelo nariz contando até 4, segura por 4, expira pela boca em 6. Contato com a natureza, caminhar em parques, sentir o sol, tocar a terra. Hobbies prazerosos, dançar, pintar, cozinhar. Qualquer coisa que te faça perder a noção do tempo. Quando o estresse baixa, o DHEA volta a subir, e quando ele sobe, bem, você já sabe o que acontece na cama. Pilar 5. Intimidade emocional. O tempero secreto. Sexo não é só corpo, é também emoção, conexão e entrega. Muitos casais veem o desejo cair não apenas por questões hormonais, mas porque deixaram de se olhar, se tocar e se seduzir fora da cama. Para reacender o DHEA e o desejo, conversem sobre fantasias e vontades sem julgamentos. Criem momentos de intimidade que não envolvam necessariamente penetração. Massagens, beijos demorados, carícias prolongadas. Surpreendam-se. Mude o cenário, explore novos estímulos, brinque com o inesperado. O corpo responde muito melhor ao prazer quando se sente seguro, desejado e emocionalmente conectado. Atenção à suplementação. Talvez você já tenha ouvido falar de cápsulas de DHEA vendidas por aí. No Brasil, esse hormônio é de uso controlado e só pode ser prescrito por um médico. A suplementação sem acompanhamento pode causar efeitos colaterais como acne, aumento de pelos, alterações de humor e sobrecarga no fígado. Se os seus níveis estiverem muito baixos, a reposição orientada pode ser uma aliada poderosa, mas nunca deve ser a primeira e única estratégia. O mais seguro é começar ajustando os hábitos e monitorando os resultados com exames. O ciclo positivo do prazer. Aqui está o ponto mais fascinante. Manter uma vida sexual ativa e prazerosa ajuda a manter altos níveis de DHEA,
E altos níveis de DHEA ajudam a manter uma vida sexual ativa e prazerosa. É um ciclo virtuoso que pode transformar não só o seu desempenho na cama, mas também sua energia no dia a dia, sua autoestima e até sua forma de envelhecer. Na parte 3, vamos entrar em estratégias avançadas e truques pouco conhecidos para potencializar ainda mais a produção de DHEA, recuperar sensibilidade, lubrificação e potência e prolongar o prazer mesmo depois dos 50. E eu vou te mostrar também como identificar sinais precoces de que o DHEA está caindo, antes que isso afete de vez sua vida sexual. Arte 3. Estratégias avançadas e sinais que você não pode ignorar. Você já entendeu que o DHEA é a base do seu desejo, da sua vitalidade e até da forma como o seu corpo reage ao toque. Agora vamos explorar os segredos que poucas pessoas conhecem e que podem fazer toda a diferença para reacender o prazer na melhor idade. Primeiro, aprenda a ouvir seu corpo. O corpo envia sinais quando o DHEA está caindo. Alguns são óbvios, outros passam despercebidos. Se você reconhecer esses sintomas cedo, pode agir antes que eles afetem profundamente sua vida sexual. Sinais em homens: ereções menos firmes ou que duram menos. Mais tempo para atingir excitação. Diminuição espontânea de ereções matinais. Perda gradual de massa muscular, mesmo mantendo exercícios. Sinais em mulheres: ressecamento vaginal e desconforto durante a relação. Diminuição da sensibilidade nos seios e na pele. Orgasmos mais difíceis ou menos intensos. Redução do desejo, mesmo em situações de intimidade emocional. Sinais comuns em ambos: cansaço persistente, queda na motivação, mudanças de humor mais frequentes, dificuldade de concentração e memória mais fraca. Se você identificou mais de 2 desses sinais, vale conversar com um médico e fazer um exame para medir seus níveis de DHEA. Segundo, estimule o corpo através do prazer. Sim, o próprio sexo pode aumentar o DHEA. Durante a excitação e o orgasmo, o corpo libera uma cascata de hormônios, e o DHEA é um deles. E não precisa esperar o desejo surgir sozinho. Muitas vezes é o estímulo que faz o desejo aparecer. Dicas práticas. Toque consciente. Dedique alguns minutos apenas para explorar o corpo do parceiro ou o seu próprio, sem pressa de chegar ao orgasmo. Fantasia guiada. Imagine cenas, cenários ou memórias eróticas que despertem a curiosidade e o calor interno. Mudança de ritmo. Alterne momentos de intensidade com pausas provocantes. O prazer frequente, mesmo que adaptado à sua realidade física, mantém o sistema hormonal mais ativo. Terceiro, micronutrientes pouco falados, mas essenciais. Na parte 2, falamos de zinco, magnésio e vitamina D. Agora vamos aprofundar em nutrientes que poucos relacionam ao DHEA, mas que fazem diferença. Coenzima Q10, antioxidante que melhora a função mitocondrial e dá mais energia para o corpo produzir hormônios. Fontes: carnes magras, peixes, nozes. Vitamina C, ajuda a reduzir o cortisol e favorece a produção de DHEA. Fontes: acerola, kiwi, pimentão, laranja. Ácido alfa-lipoico, potente antioxidante que preserva a saúde das glândulas adrenais. Fontes: espinafre, brócolis, carne vermelha magra. Esses nutrientes funcionam como o óleo que mantém a engrenagem hormonal girando sem atrito. Quarto, ciclos de estímulo físico e mental. As glândulas adrenais adoram novidade. O corpo tende a se adaptar rapidamente à rotina, e isso pode reduzir a produção de DHEA ao longo do tempo. Por isso, mudar certos padrões pode reativar a resposta hormonal. Troque o tipo de treino a cada 6 a 8 semanas. Alterne os horários de relação. Se sempre é à noite, experimente pela manhã, quando os hormônios estão naturalmente mais altos. Pratique desafios cognitivos.
Aprender uma nova habilidade, estudar algo novo ou viajar para um lugar desconhecido estimula o cérebro e, indiretamente, a produção hormonal. O corpo e a mente precisam de novidade para se manterem acesos. Quinto, técnicas de respiração que aumentam a energia sexual. A respiração é uma ponte entre o corpo físico e a energia sexual. Existem técnicas usadas em práticas como o Tantra que ajudam a aumentar a circulação sanguínea, melhorar a oxigenação e estimular as glândulas adrenais. Uma delas é a respiração circular. Inspire profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen. Segure por 2 a 3 segundos. Expire lentamente pela boca, esvaziando o abdômen. Repita por 3 a 5 minutos, focando no calor que se forma na região pélvica. Fazer isso antes do momento íntimo aumenta a sensibilidade e a intensidade da resposta sexual. Sexto, o papel da mente erótica. O cérebro é o maior órgão sexual que você tem. Quando você alimenta pensamentos eróticos, ativa regiões cerebrais que sinalizam para o corpo liberar hormônios, incluindo o DHEA. Isso significa que você pode treinar sua mente para ser mais receptiva ao prazer. Leia romances sensuais ou contos eróticos bem escritos. Assista filmes ou séries que estimulem o lado sensual sem apelar para o explícito. Use memórias de momentos quentes vividos para reacender o clima. A excitação mental prepara o corpo para responder melhor fisicamente. Sétima estratégia: parceria médica inteligente. Mesmo com todas as estratégias naturais, algumas pessoas podem precisar de apoio médico para ajustar os níveis de DHEA. O ideal é buscar um endocrinologista ou um médico com experiência em reposição hormonal bioidêntica. Com exames em mãos, é possível avaliar se a queda do DHEA é o único problema ou se outros hormônios também estão em baixa. Se a reposição é segura no seu caso. Qual a dose mínima eficaz para restaurar os níveis, evitando excessos e efeitos colaterais? Reposição não é para todos, mas para quem precisa, pode ser transformadora. O recado final é: prazer não tem prazo de validade. O que você viveu até agora foi só um capítulo da sua história. Seja você homem ou mulher, com 50, 60 ou 70 anos, o prazer ainda pode surpreender e até superar o que você conheceu antes. Mas ele não acontece por acaso. Ele precisa ser cultivado, nutrido e protegido. Cuidar do DHEA é cuidar da sua energia vital, da sua autoestima, do seu relacionamento e da sua capacidade de sentir. Porque sexo depois dos 50 não é só sexo, é liberdade, é saúde e é vida pulsando em cada célula do seu corpo. Você gostou deste conteúdo, se sentiu acolhido ou pensou em alguém que você gosta muito? Compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal. Se puder, ajude apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Sua doação consciente nos ajuda a produzir mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, cuide de si com muito carinho.